Então vamos. Renato Brito vai passar adiante. Bom, e agora eu vou acrescentar mais informações à nossa lousa, tá bom? Bloquinho de teoria bloquinho de teoria. Tu se lembra que a gente vinha falando, né, na aula passada a gente estava falando sobre aquela questão da acomodação visual. Que os nossos olhos, né, eles têm foco automático. A gente consegue ver nitidamente tanto um objeto que esteja bem longe, professor, quanto um objeto que esteja perto, né? Olha, um objeto longe ou um objeto perto, a gente consegue enxergar nitidamente, porque o nosso olho tem esse tal de foco automático. Renato Brito, cara, bora falar um pouco sobre isso? Bora falar um pouco sobre isso, né? Vamos falar sobre essa tal de acomodação visual para eu te contar mais detalhes, tá bom? Acomodação visual, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, olha. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um eixo, olha, uma reta. E aí vamos colocar aqui o olho de uma pessoa. Olha, existe uma coisa que a gente chama de ponto remoto. Professor? Vamos falar sobre isso. Professor, o que é o ponto remoto do olho da gente? Ponto remoto. Quem seria esse tal de ponto remoto? Pessoal, o ponto remoto é o ponto mais longe que o seu olho ainda consegue ver, olha, nitidamente, sem fazer nenhum esforço de acomodação visual. Me diz uma coisa, os nossos olhos, sem fazer nenhum esforço de acomodação visual, eles já estão preparados automaticamente para ver de longe ou para ver de perto? Sem fazer nenhum esforço, professor, a nossa visão já está pronta para ver de longe, né? Olha, Então, o ponto remoto, professor, seria o ponto mais longe que sem fazer nenhum esforço de acomodação visual, eu olho para lá e ainda consigo ver nitidamente? Para a visão saudável, né, esse ponto remoto seria, por exemplo, no infinito. Tipo assim, como as estrelas à noite. Você olha para o céu à noite, você vê embaçado? Não, eu vejo as estrelas bem nítidas, um monte de estrela bonita. Pois é. Então, se você olha para o céu à noite e você vê tudo nítido, o seu ponto remoto está realmente no infinito, como é esperado. Olha, olha, ponto remoto. Então, nesse nosso diagrama, eu vou colocar aqui assim, ó, PR. Que diabo é PR? PR, então, seria ponto remoto, né? Tá. Que para a pessoa saudável, né, Renatinho? O ponto remoto estaria a que distância do olho, hein? Pronto. A uma distância infinita, ó. Tá, vou escrever aqui, ó. Infinita. Então, bota só o símbolo assim, né, professor? Infinita. Legal. Isso para pessoa saudável, né? Pois é, isso para pessoa saudável. Mas, professor, tem gente que o ponto remoto não está no infinito, onde deveria ser, né? Tem pessoas que o ponto remoto está mais próximo, não está a uma distância infinita, ele está a uma distância finita. Tá. Então, essas pessoas que têm problema no ponto remoto são exatamente as pessoas que não enxergam bem de perto ou de longe. Tu sabia que a palavra remoto quer dizer distante? Traz aí o controle remoto, ou seja, traz o controle para que eu controle a televisão distante, ó, lá do sofá. Remoto quer dizer distante, sabia não, Então, a pessoa que tem problema no ponto remoto, ela tem dificuldade para ver de longe, portanto, o míope ou o hipermétrope? O míope. Renato Brito, cara, o míope, né? Olha, Então, olha só, o ponto remoto da pessoa míope, ele não está no infinito, não. Vou colocar aqui, ó, ponto remoto da pessoa que tem miopia. Em vez de estar a uma distância infinita, Renatinho, ele estaria onde? Né? Pronto. Em vez de estar a uma distância infinita, ele está a uma distância finita. Tá. Ele estaria, então, professor, a uma distância finita. Finita. Vou escrever aqui, ó. Finita. Tá. Legal. Então, esse aí é a questão, é o problema da miopia. A pessoa está com um problema no ponto remoto dela. E o que isso quer dizer, hein? Vamos já entender melhor. Vamos falar agora do outro ponto. Pessoal, o outro ponto chama-se ponto próximo. Renato Brito, o que é o ponto próximo? Tu sabe que quando o objeto vai se aproximando, vai ficando cada vez mais sacrificante para você conseguir vê-lo, né? Nitidamente, ó. E aí o seu olho vai fazendo a acomodação visual, né? O músculo ciliar vai engordando o teu cristalino.
Teu cristalino estava bem magrinho, né? Mas quando o objeto vai se aproximando, ó, olha aí o músculo ciliar pressionando o teu cristalino. E aí o teu cristalino vai engordando, vai engordando. Caraca, vai ficando bem gordinho. Quanto mais próximo. Você não pode espocar, não vai espocar não, mas né, o sofrimento é grande, né? À medida que você vai aproximando, o olho vai fazendo a acomodação visual. O músculo ciliar vai empurrando e o óculos, né? O cristalino, né, professor, do meu olho vai ficando cada vez mais gordinho. Ele está ficando com cada vez mais ou cada vez menos graus, quando ele vai ficando cada vez mais gordinho? Uma lente cada vez mais forte ou cada vez mais fraca? Uma lente cada vez mais forte. A distância focal está aumentando ou está diminuindo? Ora, se o cristalino vai ficando cada vez mais gordinho, uma lente cada vez mais forte. A distância focal cada vez o quê? Menor. Professor, como é que o pessoal sabe? É porque ficou intuitivo. Da aula da semana passada, a gente não estudou muito isso, né? Lente gorda, a lente da vovó, uma lente que tem muitos graus. A distância focal é pequena, e por aí vai, né? Então, Renato Brito, quando eu vou trazendo o objeto, o meu olho vai fazendo a acomodação visual, e aí a distância focal vai diminuindo, olha. E qual é o ponto mais próximo onde eu consigo colocar o livro, fazendo o máximo esforço de acomodação visual, de modo que eu ainda consiga ler nitidamente? Esse ponto chama-se ponto próximo. Vou chamar aqui de PP. PP é ponto próximo. Vou colocar aqui, ó. Botei, professor, o PP, pronto. O PP, o ponto próximo, né? Tá, então seria isso daí. Fazendo o máximo esforço de acomodação visual, eu estou enxergando nitidamente? É o ponto próximo. Renato Brito, fala mais sobre ele. Olha, para pessoas com a visão saudável, né? O ponto próximo, ele está a 25 centímetros do olho. A 25 centímetros do olho. Na média, né? Olha, para a maioria das pessoas, né, e tal, esse é o ponto próximo da pessoa saudável, né? Olha, Mas tem aquela pessoa que o ponto próximo não é aqui a 25. Tem gente que o ponto mais próximo, professor, é tipo assim, a 40, né? A 50 centímetros, que ela tem que esticar o braço. Olha o ponto próximo dela, coitada, tá muito longe. Pessoas que têm o ponto próximo assim, ó, elas têm problema para ver de perto ou para ver de longe? Elas têm miopia ou hipermetropia? Elas têm hipermetropia, problema para ver de perto. Professor, quem tem problema no ponto próximo, é porque tem problema para ver de perto. O ponto próximo dela não está tão próximo como deveria, exato. O PP, ó, da pessoa que tem hipermetropia, ele está um pouco mais afastado do olho. O ponto próximo de quem tem hipermetropia. E ele é quantos, assim? É mais do que 25, é tipo 50 centímetros, 40, 80, né? Depende do caso, né? Professor, depende do caso, né? Saquei, isso. Então a gente pode até colocar aqui assim uma distânciazinha, né? E colocar assim, maior do que 25 centímetros, pronto. Só para lembrar para você, né? Ou seja, isso aqui, professor, seria uma distância maior do que 25 centímetros. E aí é o caso da pessoa que tem hipermetropia, né? Então veja só o que acontece. Esse intervalo, né, professor? Esse intervalo entre o ponto remoto e o ponto próximo chama-se intervalo de acomodação. Ou seja, para a pessoa que tem a visão sadia, Renato Brito, o intervalo de acomodação dela é bem amplo, né? Olha, para a pessoa que tem a visão sadia, né, ela consegue ver objetos nitidamente desde o ponto próximo, Renato, até o ponto remoto. Olha como é grande o intervalo de acomodação, ó. É o quê? Como é que é o nome disso, hein? Intervalo de acomodação. Ou seja, o teu olho consegue fazer a acomodação visual desde o infinito até a 25 centímetros do teu olho, ó. Que massa! Isso a pessoa que tem a visão saudável. Tá. Professor, e se eu tiver miopia num olho e hipermetropia no outro? Pois é, o seu intervalo de acomodação já é menor, né? Então ficaria o quê? Olha, a pessoa que tem miopia num olho e hipermetropia no outro, ó, digamos assim, né? Olha o intervalo como já está menor, ficaria nessa faixa aqui, né? Ficaria bem estreito, né? Ficaria mais estreito, né? O intervalo ficaria um pouco menor, né, professor? Né? Tá. Beleza, professor. Então o senhor estava me apresentando o conceito de ponto remoto e ponto próximo, né?
Você quer perguntar? Professor, eu queria perguntar um negócio aí. Olha, a gente vai utilizar esses conceitos para aprender a calcular os graus do óculos da pessoa na sequência. Então esse intervalo de acomodação aqui seria o intervalo de acomodação da pessoa emétrope, né? Que o ponto remoto dela está no infinito e que o ponto próximo está a 25 centímetros, né? Esse aqui ficou mais estreito porque o ponto remoto dela veio para cá e o ponto próximo está mais para cá. Então esse aqui seria o intervalo de acomodação já, digamos assim, reduzido para a pessoa que tem ametropia, né? Que tem alguma doença visual, né, professor? Seria o intervalo de acomodação já reduzido, né? Legal. Legal não, né, professor? Né? Então, não esqueça. Miopia é problema para ver de longe. Portanto, é problema no ponto remoto. Hipermetropia, professor, é problema para ver de perto. Então é problema no ponto próximo. Ah, tá. É assim que funciona, né, professor? E lembre-se que no ponto próximo você está fazendo máximo esforço de acomodação visual. A distância focal do seu olho está grande ou pequena nesse caso? Muito grande ou muito pequena? A distância focal está muito pequena, o olho está bem gordinho, né? Ele está o mais, né? O músculo ciliar está o mais comprimido, está fazendo muita força, né, professor? E professor, então me diz uma coisa. Como é que a gente usa isso daí para fazer questões? Pois pronto. Agora vem uma das questões que eu acho mais legal. Na hora que a minha colega teve a dúvida dela, ela falou assim, professor, então isso aí seria o máximo que eu conseguiria ver sem fazer, na primeira proposta dela, ela falou assim, sem fazer acomodação visual, né? Mas entenda que você não tem escolha, porque a acomodação visual é uma coisa involuntária, né? Então quando você está olhando no infinito, mais longe possível, sem querer, você não está fazendo esforço nenhum. E quando você coloca o mais próximo do seu olho, sem querer, você está matando o seu olho. A acomodação visual é a mais forte de todas e não é que você escolha não, porque é automático, entende? Ou seja, não ache você que isso aqui é acomodação visual. Não, a gente pensa que né? Mas não é. E por que melhora? Eu não sei, né? Tem que perguntar para um oftalmologista mesmo, olha. Mas, então, eu vou para a questão 44, tá bom? Questão 44, professor, vai utilizar essas ideias, né? Vai utilizar essas ideias para, né, ó, caracas, é bem legal, olha.